Olá pessoas! Hoje é o dia da consciência negra aqui no Brasil. E para diversas pessoas esse dia tem diversos significados. E eu queria muito fazer um conteúdo especial para esse dia aqui no canal. Em vez de fazer uma lista de 5 melhores personagens negros ou revistas importantes do tipo, eu decidi fazer alguma coisa um pouco mais produtiva tanto para a comunidade nerd, comunidade de quadrinhos, quanto para todo mundo em geral, uma coisa diferente e interessante. Então eu comecei a planejar esse vídeo muito tempo atrás. Eu fiz o quê? Eu convidei várias pessoas negras da minha convivência e de todo o Rio de Janeiro para comentarmos um pouco em relação a esse assunto, sobre o que pessoas negras que gostam de quadrinhos têm a dizer sobre a representatividade e como ela é feita nos quadrinhos. Para isso eu fiz uma chamada, convidei muitas pessoas e fui atrás de muitas delas. Fui no Facebook, pedi para amigos meus indicarem outras pessoas, corri atrás. No final chegamos a 15 pessoas e depois algumas foram saindo por não ter compatibilidade de horário, de tempo e tudo mais. Então no final chegamos a 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres. E no final as 2 garotas não tiveram possibilidade por conta de tempo. Então eu só estou explicando isso realmente para não ter ninguém questionando por que só tem 4 homens comentando nesse vídeo, 5 comigo, por conta de tempo e disponibilidade. Mas eu tentei fazer a minha parte de trazer o máximo de pessoas possíveis. Então, o vídeo de hoje será uma conversa entre eu e essas 4 pessoas negras que gostam de super-heróis, gostam de histórias em quadrinhos, comentando sobre sua experiência e como é ser um leitor e fã de quadrinhos super-heróis sendo negro. Esse aspecto da comunidade, da sociedade, das histórias dos personagens e muito mais. O vídeo foi dividido em 7 tópicos, em forma de 7 perguntas que eu fiz a cada um deles. E, só para deixar bem claro, este vídeo, todo o resto do vídeo, né, a conversa foi gravada no mês de 2019, antes da situação do coronavírus. Então é isso, espero que você goste desse vídeo, eu espero que você comente aí a sua opinião. Então é isso, eu espero que você curta o vídeo e aproveite aí. Quem é você? Qual a sua experiência como nerd? Eu sou João Capella, tenho 19 anos e eu sou nerd desde que eu me entendo por gente. Esse termo sempre foi muito vago pra mim porque nerd nunca na escola era quem era o mais esperto, que estudava, e eu nunca fui de ser isso. Mas eu sempre gostei do assunto de toda coisa que traz nesse mundo imaginário. Com o tempo eu fui me aprofundando em assuntos de quadrinhos e achei esse mundo maravilhoso, por qual me apaixonei e tô dentro até hoje. E trabalho até com isso na área de cosplay, fazendo cosplay de super-herói e coisas que eu gosto. Bem, meu nome é Nicolas, tenho 19 anos e eu acho que desde pequeno eu sempre fui meio que nerd, mas nerd de um ponto de vista mais de estudo, assim, de gostar de matérias de exatas, gostar de coisas assim, tipo jogos mentais, essas coisas assim, sabe? Matemática, física. Sempre fui uma criança que gostava muito desse tipo de coisa. E eu tive contatos com os quadrinhos um pouco mais tarde, eu acho que vocês em geral, mas eu sempre busquei ter o máximo de conhecimento possível e sempre me enturmar, porque eu era meio nerd e eu sempre me afastei de certos grupos assim de bagunça e tal, sempre fiquei com os nerds mesmo. E eles sempre falavam de quadrinhos, sempre falavam de jogos, de brincadeiras. E eu me interessava, eu falava, nossa, parece ser legal. Eu sempre buscava esse tipo de informação, acabei meio que entrando nesse mundo também. Meu nome é Matheus, eu tenho 24 anos na data presente. Então ser nerd pra mim tem sido uma aventura, tem seus altos e seus baixos, mas não chega a ser algo que eu abriria a mão, acho que eu nem conseguiria abrir mão. Então, ser nerd pra mim é parte da minha personalidade. Vamos lá, eu sou Hamilton Cabuna, eu sou quadrinista, né? Eu sou membro do coletivo Capa Comics desde o início de 2013. Já estou lidando com quadrinhos desde os 18 anos de idade, e eu não vou revelar a minha idade, porque digamos que eu sou bem mais velho que todo mundo que assiste seu canal. E agradecer por estar aqui, Regis, pra gente estar discutindo algumas coisas. E o conceito de nerd geral, bom, eu sou daquela época que o conceito nerd era aquele cara que estudava muito, que era o cara excluído da sala de aula, não tinha essa coisa hoje que a gente tem mais mercadológica, né, de você ter o objeto de consumo, de você ter action figure, camisas, tudo isso. Então a minha experiência foi que estava na Baixada Fluminense, né? Eu sou morador de Magé, aqui no Rio de Janeiro, e eu me lembro que era bem mais difícil conseguir qualquer coisa, né? Porque era complicado, você não tinha internet, a gente está falando aí dos anos 90, não tinha nada disso, em contrapartida você tinha cinema muito mais fácil
do que hoje em dia, né? O cinema era cinema de rua, hoje o cinema é obrigatoriamente dentro de um shopping. E eu cresci com essa coisa nerd assim, o nerd era pessoa excluída, você não tinha eventos, você não tinha nada disso. Eu vi os eventos surgirem muito através dos eventos de anime e mangá, que aí vai ter a expressão otaku, mas isso é outra discussão. Então a minha relação com o nerd no início, né, quando eu era bem mais jovem, era uma relação bem mais tranquila, eu gostava mais desse conceito. Hoje em dia eu tenho um problema muito sério com a palavra, porque não só pelo que foi gerado, mas muito pelo ambiente tóxico que se tornou esse ambiente, e eu vejo algumas pessoas lutando contra, tal. Acho que o seu canal faz isso muito bem, eu vi alguns podcasts muito bem, mas eu acho que como seres humanos a gente gosta mais do ódio do que do que o amor, assim. Mas a minha relação com o nerd foi isso, eu consumo esse produto hoje em dia, eu jogo videogames, eu jogo retro game, né? Eu gosto muito da estética da pixel art. Amante fervoroso do Super Nintendo. Amante fervoroso do Super Nintendo, da Nintendo como toda. Eu sei que a Nintendo é uma empresa muito complicada assim, mas cara, Mario, Link, Metroid, porra, Metroid é meu crush eterno. Sou nintendista sacana mesmo, assim. Mas eu sou um cara que consome videogame, eu sou um cara que gosta dessa coisa da ficção científica, da literatura fantástica, que tudo que permeia o universo nerd eu gosto muito. Filme super-herói eu tenho um pouquinho mais, assim, que eu acho que já tá meio que, pra mim, já saturou muito. Mas, assim, eu sou um consumidor mesmo do universo nerd geek. Não sei, parece que todo dia troca a palavra. Qual o seu personagem favorito de HQs? Sentiu alguma mudança nele nos últimos 10 anos? O meu personagem favorito de todos os quadrinhos é o The Joker, o Coringa, o palhaço, o bobo. E, bom, é engraçado dizer porque quando eu era menor eu sempre gostei de qualquer super-herói, como qualquer criança gosta, Superman, Homem-Aranha. Mas quando eu comecei a ler quadrinhos eu me identificava muito com o Coringa. E isso foi se amalgamando com minha vida, com todos os fatos que eu tinha de ser o bobo da sala, essas coisas. E a pergunta de 10 anos pra cá, infelizmente não. O Coringa de 10 anos pra cá é o que ele sempre foi. A grande mudança dele foi anos 90, que ele começou a ganhar papel mais psicótico que ele tinha perdido com o tempo. De uns anos pra cá ele só é o que sempre foi. Nunca vi uma grande diferença. Nem com o impacto do filme do Cavaleiro das Trevas do Nolan. Porra, tu fez a pergunta. Vamos lá, personagem favorito. Vamos separar os universos e tal, né? DC Comics, meu personagem favorito, não tem como, não vou correr da briga, é o Superman. É um personagem que eu admiro muito, é pela construção dele, é tudo que ele representa como conceito, né, do herói solar, o herói mítico, essa coisa Do melhor que o ser humano pode ser, e ao mesmo tempo tem aquelas discussões que eu gosto muito, né? Tem um livro que eu recomendo todo mundo a ler, que é o Super Deuses, do Grant Morrison, que é o meu escritor favorito, não sei se você vai perguntar aí, mas eu vou falar, é o meu escritor favorito. Que é aquilo que todo mundo deveria ser e a gente não é, né? Então o Superman eu gosto muito. Respondendo a outra pergunta, eu vou emendando. O que fizeram com o Superman no Homem de Aço, no Batman vs Superman, a gente já discutiu isso várias vezes, é algo que me faz querer matar o Snyder. E olha que é um cara que eu gosto como diretor, assim, eu adoro 300, o Watchmen dele, eu acho muito bom. Aquele das Cruzes, que eu sempre esqueço o nome. A Lenda dos Guardiões. Nossa, eu adoro esse filme. Sucker Punch concordamos que não, né? Concordo que não. E que visualmente falando é um filme muito bonito. Se fosse uma cutscene de jogo ia funcionar melhor. Porra, é isso, perfeito. Exatamente, concordo contigo. E é um livro, a artbook desse livro é muito bonito. Você fala, cara, que filme bosta. É um filme que gerou um excelente artbook, vamos dizer assim. E o Superman dele, eu acho que ele esvazia muito esse conceito do Homem de Aço como o melhor que a gente pode ser. Mas em contrapartida, eu vou falar uma coisa assim mega polêmica, mas ele é um Superman que representa muitos tempos que nós vivemos. O Superman atual. O Superman do Snyder. Que os quadrinhos, a gente foi pro outro lado. O Superman nos quadrinhos perdeu relevância por completo, vamos reconhecer isso. Ainda mais ele naquela fase, nos anos 90, virou um Superman elétrico, virou um personagem irrelevante. Ele vai ter uma sobrevida com o Smallville. Ele vai dar uma ressuscitada com o Jeff Loeb nos quadrinhos, aqui no Brasil são na linha Premium, e depois ele fica ali meio morno nos quadrinhos dele. Foi nessa época, mais ou menos, em que todo mundo começou a falar, o Batman ganha de todo mundo porque ele tem preparo. Exato. Então, porque você vê, o Batman vai vir de 3 sagas muito boas. Uma, na minha opinião, não tão boa assim, mas a quarta que viria em seguida, que é Terra de Ninguém, que vai redefinir o Homem Morcego pro século XXI. Então o Batman vendeu muito. Vai vir os 3 filmes do Nolan.
Esse filme é em retorno que não foi tudo isso. Que não foi tudo isso. Você tem um Batman mega preparado no desenho animado da Liga da Justiça. Que é que, gente, a gente não pode esquecer que ele conseguiu enganar o Darkseid. O Darkseid lança o raio, bate no Superman no luto. O raio no último episódio de Liga da Justiça Ação Sem Limite. Lança o raio Darkseid, bate no Superman no luto e o Batman desvia. Como assim? Então o Batman mega preparado e vai ter isso. O Mark Waid tenta salvar o Superman quando ele vai fazer o Legado das Estrelas, muito influenciado por Smallville. O Grant Morrison salva o Superman no Grande Desastre do Superman, ele e o Frank Quitely, que é um elogio ao Superman, mas nisso o Superman dele é irrelevante. Esse esvaziamento do Superman, do Snyder, ele é perfeito para nossa época, né? E hoje os ânimos estão exacerbados, a gente não tem mais a tolerância, a gente não tem mais aquela conversa com as pessoas, as opiniões estão nós fomos muito para os extremos, né? Em contrapartida, o Superman nos quadrinhos hoje, antes dessa nova fase que chegou no Brasil do Bendis, novamente, no 952, o personagem conseguiu ser mais irrelevante ainda, nem o Morrison conseguiu fazer aquele personagem funcionar, acho que ninguém conseguia fazer aquele personagem funcionar. Mas quando vem o Renascimento, que é o Superman antigo, volta, e com família, com filho, todo mundo aceitou de boa. O Jonathan Kent é um personagem excelente. Com histórias muito boas. Com histórias muito boas, tanto ele ao lado do Damian Wayne ou não, mas ele funcionou muito bem. O Superman voltou a ser relevante, tanto que o filme hoje dele subiu no telhado. Então assim, acho que o Superman passa por um tempo muito complicado. Nesses últimos 10 anos, ele voltou a se tornar uma personagem relevante nos quadrinhos. No cinema não sabemos. Talvez aí com essa nova pegada da DC Comics, com a Shazam, Capitão Marvel, Shazam, Aquaman e a Mulher Maravilha, quem sabe a gente volta a ter aquele Superman solar. Na Marvel, eu não sou tão Marvete assim, eu sou decenalta, essa expressão ainda é usada? Sim. Que bom. Mas eu acho que um personagem favorito que eu tenho na Marvel é o Homem-Aranha. Tudo que ele representa, mas eu gosto muito daquele Homem-Aranha. Não esse Peter Parker, a molecada cresceu lendo, que assim, é um cara que sem dinheiro e tal, mas era na minha fase, era a época do uniforme negro, nos anos 80, ele era um cara mais descolado, mais senhor de si, ele fazia as piadas, mas ele tinha um personagem mais pesado, assim, era mais legal. Ele já conhecia si mesmo. Ele já conhecia si mesmo, exatamente. Aí quando chega 2000 ele se perde por completo, a galera não sabe mais o que fazer com ele. Não é à toa que ali Ultimate ele dá uma revigorada. Ao contrário do Superman, os filmes dele têm mais impacto do que nos quadrinhos, exceto o filme eu tô falando, gente, é o 1 e o 2. O 1 e o 2 do Sam Raimi. Não, nada contra o Garfield, acho que é uma coisa excelente, mas aquele filme se perde. E eu não sou fã do Tom Holland, que eu acho que ele não é o Homem-Aranha, ele é o crime estagiário do Homem de Ferro. Não gosto dele, eu gosto do ator, mas não gosto do personagem. Talvez agora no novo, né, Longe de Casa, quem sabe ele ganha uma personalidade. Mas o Aranha, ele passou por isso, né? Enquanto os filmes eram muito mais relevantes pra ele do que o quadrinho, o Superman vai ao contrário. Nada, tudo ele se perde, mas eu gosto muito do Homem-Aranha, né? Eu acho que os personagens dele são mais interessantes, ou tão interessantes quanto o do Batman. Por exemplo. Você quer dizer o elenco de apoio ou os vilões? Os dois. A gente sempre brinca, né? Tem um meme no Facebook, pra você ser um vilão do Batman tem que ter no mínimo um doutorado, né? E ninguém repara aqui no do Aranha também. Você tem o Octopus, que é um cientista, você tem o Lagarto, que é um cientista, Norman Osborn, que é um cientista, e ao mesmo tempo você tem aquele elenco, aquela galera mais de rua, tipo Electro, Rhino, a Gata Negra. Ele tem uma coisa com a sexualidade bem melhor resolvida que o Batman, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha e o Peter Parker, né? O Peter Parker existe. O Peter Parker existe, ele não é uma sombra, né? Como apesar de atualmente o Bruce Wayne está sendo mais trabalhado, mas ele não é só uma sombra, ele existe. Então é isso, acho que respondendo essa pergunta, Superman e Homem-Aranha em 10 anos. 10 anos. Em 10 anos ele se perdeu. Nós tivemos o Miles Morales, que tirou o holofote do Peter, que é um personagem muito bem construído. Hoje eles meio que dividem. O Homem-Aranha saiu um pouco de cena, entrou o Octopus no Homem-Aranha Superior. Recomendo ler essa saga. Apoio muito. Apoio muito, é muito boa. Vai voltar agora, uma nova saga, né? Mas não com aquela troca de corpo, nada disso. Octopus Superior. Octopus Superior. E hoje o Homem-Aranha tá aí, parece que entrou pros Vingadores, tanto nos quadrinhos como no filme. Então parece que ele tá voltando, assim como o Superman, a ter uma relevância nas duas mídias. O Superman ainda não encontrou a relevância do filme.
E nem sei se vai encontrar. Eu gosto de muito personagem, apesar de eu não ter um conhecimento tão grande de vários, assim, sabe? Não sou tão aprofundado, apesar de eu gostar bastante. Mas eu acho que o que mais me atrai é o Spawn, cara. O Spawn, assim, eu acho que foi um dos primeiros que eu conheci, que eu tive contato de quadrinhos. E foi o que, sabe, sempre tem... Acho que é algo comum nas HQs, que é ter o que te chama pra ler ela, né? É tipo a capa, a capa do livro. A capa da HQ, que é o que te chama a atenção. E o Spawn, ele sempre me chamou a atenção. E eu acho que foi um dos primeiros que eu vi. E assim, é um cara que tá comigo assim, desde o início, que eu acompanho e eu gosto muito, muito mesmo. Tá ansioso pro filme dele que vai sair? Cara, o filme dele vai ser incrível, porque eu amo o ator que vai fazer ele, cara. Ele em Django, nossa, Django tava incrível. E eu tenho certeza que vai ser bem melhor do que o primeiro filme, que não é muito difícil. Pior que seja, sabe, é um herói que eu gostava, assim, não é um herói, né, mas era um personagem que eu gostava, mesmo com o filme sendo uma merda, eu curti ver, eu gosto, eu me divirto vendo o filme. Fica meio parecido. E ele vai ficar muito popular, ele vai ficar mais popular que a Capitã Marvel. Acredito no que eu tô falando, porque o filme dele vai ser, ó, incrível e todo mundo vai gostar dele. E ele vai crescer muito com esse filme, vai ficar muito mais popular que eu acho que até que a Capitã Marvel. E o pessoal vai falar muito dele, ele vai entrar na mídia total, vai crescer e vai ser um personagem de novo. Meu personagem de HQ preferido é o Dr. Doom, né? Dr. Doom. E assim, eu senti que nos últimos 10 anos que eu acompanhei toda a publicação, o Quarteto Fantástico, eu senti que ele foi um dos personagens que eu senti que ele continuou sendo bem... Consistente, exato. Não senti uma mudança muito grande no... Claro, tem os reboots, tem as renovações, você tem de apresentar o personagem para uma galera mais jovem, mas eu senti que o Dr. Doom ele continua sendo aquele psicótico, maníaco, fitado no Dr. Fantástico e continua sendo o rei de Latveria. Então, pra mim isso não muda muito. Mesmo com os filmes? Então, os filmes é outra história aí. Beleza. Assim, o primeiro filme do Quarteto Fantástico eu realmente gostei bastante, mas o que se deu depois eu acho que a gente pode fingir que não aconteceu, sabe? Justíssimo. Houve algum momento em que você sentiu ser negro na comunidade nerd? Sim, teve esse momento, começou logo na infância. Como qualquer criança a gente brincava de super-herói você é... E eu tava em um grupo de amigos, viraram pra mim e falaram: não, você não pode ser super-herói, porque você é negro. Falaram com todas as letras pra mim. Falei, o quê? Aí eles, você tem que ser o vilão. Aí eu, tudo bem, então vou ser o vilão. E daí pra cá, eu não sei porquê na mente de criança tinha isso de o lado negro da força, talvez seja alguma coisa assim. E desde então eu sempre foquei em fazer super vilões e pessoas mais. E, bem, quando você vê a quantidade de super-herói branco que tem, na minha infância só tinha 2 super-heróis negros que sempre estavam presentes, que é a Lanterna Verde e o Super Choque. De resto eu não lembro mais nada assim de grande presença, que nem... E claro que eles não chegavam aos pés de Superman, Batman, Mulher Maravilha. Vai comprar uma lancheira do Jon Stewart, do Super Choque. Não tinha na época, tinha Superman, Mulher Maravilha, Flash, até o Robin, mas do Jon Stewart não tinha, nem do Super Choque. Eu comecei a lidar com quadrinhos há muito tempo, né? Eu comecei a estudar quadrinhos em 1996. Estudar academicamente? Estudar academicamente. Não, estudar nos dois. O hobby, né? né? Mais ou menos, eu saio do hobby e vou querer fazer quadrinhos. Aí nos anos 90, ali, de 95 pra frente, você vai ter o boom de quadrinistas brasileiros indo trabalhar no mercado americano. Mike Deodato, Roger Cruz, Ivan Reis. Não, Ivan Reis é terceira geração, Ivan Reis é 2000 pra cá, 2005. E aqui no Rio você tinha muito evento de quadrinhos. Aí ali por volta de entre 97 e 99, teve um evento na Tijuca, esse cara é do Rio de Janeiro, não vou dar nomes, que ele nem mais trabalha na área hoje em dia. Eu vi que parece que o cara hoje virou pastor de igreja. Pastor de igreja sempre é ex alguma coisa, nunca achei que ia haver um pastor ex-quadrinista. E esse cara virou, e foi feito um evento no Sesc da Tijuca, eu esqueci o nome do evento, Comic Mania, o evento. E tava esse cara lá, ele tinha acabado de entrar no mercado estadunidense. Naquela época você não tinha internet, então ele alegava que entrou pra Marvel. E ele tinha umas páginas de teste lá dos X-Men.
A gente não sabia nada disso. Hoje a gente sabe que ele fez teste, não entrou, então ele pegou uma leitura pequena. E tava lá discutindo com a galera, a gente fez pergunta, como é que faz pra entrar? E eu fiz essa pergunta, como é que faz pra entrar, tem um desenho e tal. E ele falou assim, sem sombra de dúvida, assim, cara, sinto muito, você não vai entrar porque você é negro. Mas assim, brother, sussa. E aquilo eu tinha, não me lembro da data, mas foi entre 17 e 19 anos, foi muito impactante, né? Porque a gente tá falando de uma época que você não tinha contato, você não é como hoje que você conhece os artistas negros, até então era só nomes. Tem pouco tempo que eu fiquei sabendo que o Brian Bretzer, ele é desenhista, ele é desenhista do Pantera Negra, e é um cara negro. Há pouco tempo não, assim, nunca a gente ia imaginar que naquela época, né, o criador do Super Choque, né, que era o verso Marvel Stones, que foi publicado no Brasil, ele era negro, a gente não existia rostos, eram só nomes. Isso impactou muito, eu fiquei muito mal, fiquei dias, não queria mais desenhar nem nada, mas fazer quadrinho no brinco que é igual, é uma droga, você quer fazer. E eu voltei a fazer assim, eu vou tentar, o cara não sei o que e tal. Eu depois trabalhei lá fora no mercado estadunidense, a gente perdeu o contato com esse cara, e com o tempo, né, você vai conhecendo esse meio, porque o meio de fazer quadrinho, gente, é engraçado. Ele dá a impressão que ele é grande, mas não é, todo mundo conhece. Cai, algum artista brasileiro faz bobagem, sei lá, no sul do Brasil, no norte a gente vai ficar sabendo. E depois que a gente começou a andar mais nesse meio, eu comecei a andar mais nesse meio, a internet populariza, aí ficamos sabendo, o cara nunca trabalhou na Marvel, nunca trabalhou na DC, o cara pegou editora pequena, o cara fez um gibi pornográfico, que é uma porta de entrada até hoje, pra quem quer entrar nesse mercado americano, o cara fez muito pin-up, o cara nunca trabalhou nas grandes. Ele só foi mais com um trabalho medíocre, que pegou uma editora pequena e foi. Como ele não se firmou, hoje ele virou pastor, talvez para arrumar mais dinheiro, não sei. Não vou dar nome porque não vale a pena bater palma para maluco dançar, assim. Mas o que eu tive mais de impactante foi isso, diretamente com a minha pessoa, foi isso. Cara, então, eu acho que no início, sim, antigamente, quando eu era um pouco mais novo, eu acho que eu nunca cheguei a sentir, porque o pessoal que eu andava, os nerds que eu tinha contato, eles sempre eram os excluídos, assim, sabe? Eles sempre eram julgados ou eram zoados de várias formas diferentes, e eu acho que eles, como eles já eram machucados, eu acho que eles não sentiam prazer em machucar, sabe? Então eu acho que o fato da minha etnia nunca foi algo relevante, assim, nunca foi uma questão levantada no meio dos amigos que eu sentia, sabe? Nem no meio da sociedade que eu convivia, na sociedade nerd, no caso, né? Que eu vivia. Mas eu acho que, cara, negro só senti mesmo, assim, em questão social, sabe? Mas nerd, eu acho que era um pessoal bem acolhedor. Hoje em dia era um pessoal meio tipo... quem que você tá falando, cara? Como assim? Você me perde. Mas eu acho que antigamente tive sorte de não sofrer tanto no meio nerd. Teve bastante, assim. Muitas vezes eu ser nerd, assim, eu demonstrar minha personalidade nerd pra alguém que também era nerd, que eu via que era nerd, aparecia como sendo uma surpresa. Então, assim, me apresentar como sendo nerd ou me expor como sendo nerd. Assim, não expor, né? Porque não é tipo... Mas já teve um caso, por exemplo, que eu falei pra pessoa, assim, que eu gostava de RPG e ela me olhou de cima a baixo e falou, você? Aí, eu curto RPG, eu gosto de jogar, eu tenho dificuldade pra encontrar gente pra jogar comigo, mas eu gosto. E aí ela pensou, pô, não sabia que pessoas como você gostavam de RPG, dando a entender que por ser negro eu não teria contato ou com isso, ou que não faria parte da minha... Seus passatempos. Da minha personalidade em si, que é o que eu realmente amo. Pra você, qual o melhor exemplo de representatividade e por quê? Vou te falar que não sei responder de fato qual é o melhor pra mim, mas eu vou responder o que mais me impactou, pode ser? O que mais me impactou foi o filme do Pantera Negra, recentemente. Ver um elenco com 90% de afrodescendentes é lindo de ver na tela, porque demorou muito pra gente conseguir realizar algo assim. E o que ele fez
com tudo que começou a sair depois, não muito tempo depois já teve série do Raio Negro, já teve um monte de séries anunciadas tentando focar nos super-heróis negros, e com um verdadeiro impacto de que ele teve de um super-herói negro, mas não um super-herói, não um negro super-herói, entende? Ser um super-herói, não um negro que virou super-herói, é um super-herói que por acaso é negro. Eu acho que esse impacto foi o que é necessário pro pessoal parar de mimimi, de que é tudo querer ser lacração. Porque você vê que o Pantera não sofreu tanto quanto a Miss Marvel, porque o Pantera realmente soube jogar muito bem com o público do que tá sofrendo. Pantera Negra passa muita mensagem do racismo, do como a cultura negra é vista, com tudo que o mundo tá passando. Todas as mensagens que tem no filme são lindas e, tipo, eu fico realmente emocionado quando eu vejo um herói negro tendo essa importância, tendo um blockbuster, como é em português isso, um sucesso de bilheteria que nem ele teve, tendo lancheira sendo vendida de Pantera Negra, como eu falei da outra vez, tendo máscara, eu não vou chorar, tendo máscara dessas paradas sendo vendidas, tá ligado? E podendo ver as pessoas se relacionando. Pô, vai doer, sempre dói quando eu falo isso, mas eu nunca vi Pantera Negra mas dá, cara, claramente dá pra ver o impacto que ele tá tendo em questão da mídia, quadrinhos. Ele, pô, acendeu essa questão, assim, tornou bem relevante. Eu acho que atualmente é ele mesmo, o cara que trouxe esse levante, é ele que vai reinar nessa questão étnica na atualidade, assim. Ele é o primeiro que vem na cabeça, eu acho que ele é realmente o principal. Vamos lá, a gente teve 100 personagens negros, a gente discute isso. Ah, não teve e tal. Assim, Tempestade dos X-Men, que é engraçado, né? O X-Men, quando vai ter a segunda fase, é todo mundo minoria, que é um índio estadunidense, é um alemão, um escocês, e a Tempestade que é uma mulher negra, a mais poderosa da equipe, considerada uma deusa. Você vai ter o Raio Negro na DC Comics, você vai ter um dos personagens mais importantes da mitologia Superman, que é o Aço, que é um cientista, um cara negro. Então a gente tem, mas esses personagens têm uma coisa em comum. Por mais que eles sejam famosos, eles nunca tiveram assim um boom do quadrinho vender muito. Eles nunca foram muito relevantes. Muito relevante, exatamente. A Tempestade até foi muito relevante. Teve toda aquela parada do cessar-fogo do Guerra Civil pra casar com o Pantera. Exatamente. Teve momentos pontuais de relevância. Isso. O Pantera Negra, né, que é um personagem extremamente importante, ele é um rei de Wakanda, de uma civilização, de um reino africano extremamente futurista. Mesmo assim, eles são pontuais. Hoje em dia eu falo dois personagens americanos, né, quadrinho estadunidense, que é o Miles Morales, o Homem-Aranha, que chegou a um ponto de ultrapassar as vendas do Peter Parker, e a Kamala Khan, a Miss Marvel. Na DC Comics, eu acho que ela ainda tá ali ainda se buscando nisso. Não tem. Tentaram fazer aquele personagem horroroso, que é o Batwing, filho do Lucius Fox, que o cara era muito engraçado, ele foi criado com um moleque de 7 anos de idade. Que o maluco era filho do Lucius Fox, doutor pelo MIT e campeão mundial de MMA. E que o armador, caralho, que personagem é esse, meu irmão? Para que tá feio. E o Johnny Winnick, que é um personagem, é um autor que eu gosto muito, mas ele consegue em um ano no Renascimento cagar toda a mitologia africana, tudo assim. Tu viu que ele foi feito nas coisas. Assim, aprendi o que é a África vendo o History Channel, nesse nível. A DC tem um Super Choque, mas ele é mais impactante no desenho animado e no Brasil do que lá fora. Mas hoje em dia eu falo Miles Morales e Kamala Khan. Acho muito engraçado que o pessoal pede muito aqui no Brasil, você vê muita página, muita coisa aqui no Brasil pedindo um filme do Super Choque, só que não tem consciência de que o Super Choque é popular aqui. O Super Choque não vende nos Estados Unidos, a revista dele é cancelada toda hora, ele nunca teve assim, uma coisa realmente solo impactante lá fora. O desenho conversa muito com o pessoal aqui do Brasil, mas lá fora, cara, é esquecido. É só mais um desenho. Ele vai ter um relevante desenho animado muito impactante quando ele vai ser o líder da Liga da Justiça do futuro, né? Na Sem Limite, que eu acho que é o Batman, Lanterna Verde viaja no tempo, e encontra com ele meio Magneto, assim, que até é o Batman do futuro. Mas é isso, ele não tem relevância nenhuma. Assim como outros, né? A gente vê hoje, fugindo um pouquinho da pergunta, Cavaleiro Zodíaco, no Japão era só mais um anime mangá.
O Kurumada tem que agradecer muito a Europa e a América Latina. Uhum. Hoje você tem aí Cavaleiro Zodíaco, Canvas, Generation. Eu acho que todo dia tem que acender uma vela pro brasileiro e pro mexicano e pro francês. Que é isso, no Japão não tem nenhuma importância. Agora tem, né? Por causa desse revival acabou tendo uma importância. Uhum. Mas Kamala Khan, por ser uma menina, lidar com a cultura muçulmana, islâmica, peço desculpa, não sabemos a expressão. Paquistanesa, excelente. A equipe de criação dela é feita por mulheres, da mesma religião, da mesma etnia, dialogam com aquela personagem. Uhum. Tem um conhecimento realmente assim da coisa, né? E exatamente. E o Aranha, é engraçado que o Bendis é um homem branco. Uhum. Ou ele ainda tá aqui com 50 anos. Por aí. Mas o cara fez uma pesquisa enorme sobre comunidades latinas, comunidades negras. Ele não fez um personagem estereotipado. O Miles é uma pessoa extremamente inteligente, ele tem uma personalidade. Uhum. É engraçado que ele não tem aquela coisa trágica do Peter, né? Porque ele tem o pai e a mãe vivos, mas ele tem todo um background que o pai foi agente da SHIELD e que esconde isso da família. Uhum. O tio é um ladrão. Aí tu pensa, pô, mas botou um cara negro ladrão. Não, mas ele é um ladrão industrial. E não é tão simples assim. Não é tão simples assim, né? Ele não é um batedor de carteira, assim. Uhum. E tem aquele problema, eu amo meu tio, mas meu tio me sacaneia, meu tio me ajuda. Uhum. E o Gatuno não é tão ruim assim comparado aos outros. E ele fala, cara, ele respeita todo mundo, sabe? Vai ter essa parada, vou discutir isso aqui. E no Brasil a gente tem, que eu peguei minha colinha aqui, só há pouquíssimo tempo, que eu acho que todo mundo tem que ler, o Rafael Calça, escritor, e o desenhista Jefferson Costa, que é o Jeremias Pele, uma da MSP, que vai contar a história do Jeremias, um personagem da Turma da Mônica, né, um coadjuvante ali, que é um menino negro, e uma história muito forte, muito impactante, assim. Uhum. Vale cada centavo. E que ganhou um prêmio Eisner, que por incrível que pareça, não são na mídia, não foi divulgado, que é o Marcelo de Salete com a Angola Djanga. Ganhou o Eisner com o melhor quadrinho internacional ano passado. Brasileiro aqui. Brasileiro, cara de São Paulo, designer, e passou batido. Teve uma repercussão lá fora, e aqui o maluco ele ganhou o prêmio de gibizinho. E foi. E não tô Gibi premiado. E eu não tô falando, gente, de jornal nacional, nada não. Tô falando assim, portais grandes, que deram notas, assim, esse portal, também não vou dar nome pra não chegar hater aqui no teu canal, mas o cara fez um canal assim, legal, ganhou, beleza. Cadê a entrevista com esse cara? Cadê o canal do YouTube conversando com esse cara? Cadê um podcast grande falando com esse cara? Eu tô falando de players grandes, assim, tô falando de gente que movimenta 100, 200 mil. Quem sabe, quem tá vendo sabe o que eu tô falando. Mas cadê esse cara falando nesses canais? Essa equipe? Não tem. Muito meu podcast nasce por isso. Meu podcast eu pego muito essa proposta do quadrinho independente, da cultura pop independente, porque assim, na época sai uma biografia em quadrinhos da Carolina de Jesus, o quadrinho explode no Brasil e eu não vi ninguém falar nada, tal. E na época saiu o filme do Logan, e tudo que é site que eu acompanhava, os 10 mais Logan, as 10 mais gostosas que o Logan pegou. Gente, ok, beleza, tá, eu já sei, mas e esse quadrinho que saiu? Aí um amigo meu falou, cara, se ninguém tá falando, vai você e fala. Então você tem esses elementos aqui no Brasil, esses artistas no Brasil lidando com isso, são puta exemplo de representatividade. Tem meninas também, que eu poderia citar, atualmente tá Souls Bomb, que acho que deve ter saído, que é um grupo coletivo de meninas, né, que fizeram um grupo de meninas se reuniram para fazer um quadrinho no estilo mangá, no gênero shoujo, falando sobre esse gênero. Deve ter, quando for ao ar, já deve ter acabado o financiamento coletivo delas, e é lindo, e tá saindo. Mas pegando mais na minha área, né, um homem negro, eu recomendo assim, Rafael Calça, escritor, o Jefferson Costa, desenhista, e o Marcelo de Salete. Corra atrás, depois até te mando os links pra eu postar aqui. Milo Morales do universo do Homem-Aranha, pra mim é um bom personagem étnico, pra mim ele tem toda a sua personalidade, ele entra no vagão do Homem-Aranha, mas ele não se apropria exatamente do ser Homem-Aranha. Ele é Homem-Aranha no universo dele, mas tanto que no filme é até passado isso, ele é Homem-Aranha, mas não é, ele tá passando por um processo de
de treinamento. Então eu achei bem interessante o personagem. Eu não conhecia ele até aquele momento. Tirando isso, eu acho que o Vulcão Negro do Super Amigos também é um bom personagem. Você já viu algum exemplo de representatividade sendo mal feita? Por que você acredita que ela foi mal feita? Desviando um pouquinho, mas ainda se mantendo, vou dar uma volta. Quando você coloca os negros no cinema ou qualquer outra etnia que não seja branco heteronormativa, você se limita a cair em estereótipos e em coisas triviais. Por exemplo, durante muito tempo, um negro em filme de ação, em filme de policial, é o sidekick. Oh yeah, guy! Let's... some mysteries! Buia. Exato. Buia, yeah! Sempre é o alívio cômico da parada, sempre foi botado desse lado. Pega aí inúmeros filmes de policiais, cara negro tá nesse. Mesma coisa. Homossexuais, asiáticos, indianos é sempre taxista ou coisa do tipo. Telemarketing, sempre é nesse nicho, tá ligado? E quando a gente vê que a mudança acontece, a gente fica feliz, mas a gente também tem que lembrar que corre o risco de voltar muito pra isso. Quando o Rhodes estava no Homem de Ferro 1, eu achei que ele ia cair muito nisso. Até o Homem de Ferro 2 ele ainda era esse assistente não, né, mas ajudante Tony Stark. E a evolução que ele teve, até com a mudança do ator e os caras 4, ele virou um personagem bem mais palpável e único. Não saiu da sombra do Robert Downey Jr. Ele virou um personagem independente completo. Independente. No Homem de Ferro 3 você pega ele e você vê a singularidade que ele recebeu depois daquilo. Virou não só o cara que por acaso tinha a armadura do Tony Stark. Ele virou algo fixo, tanto que no Ultimato ele tem uma relevância significativa. Não é só mais um personagem que tá lá. E eu fico feliz de ver essa mudança, mas eu sempre lembro dos passados que tiveram toda essa estereotipada colocada em cima. Não dá pra eu escolher um caso só, mas eu acho que todos esses casos, como eu sei de filme de policial, filme de ação, colocando minorias como estereotipadas e sendo só piada, tá ligado? Sendo só única, exclusiva e pra fazer o povo rir ou ter essas coisas e não ganhando uma individualidade. Acho que esses são os casos que eu consigo lembrar que é muito mal representado. Eu acredito que os filmes, tipo, blockbuster, assim, eles não estão errando tanto quanto eles erravam, tipo, 2000, 1990, que era aquele estereótipo bobão, né? Tipo, não bobão, mas era... Cara, negro era um negócio meio 880, né? Ele era ou coadjuvante engraçadão, ou ele era o capanga, ou ele era o cara tanque, me dê 3 tiros no peito que eu continuo andando na sua direção. Ou sei lá, né, cara? Eu acho que mal representada, nenhuma foi de fato mal representada, tipo, meu Deus, você me machucou expondo esse personagem. Mas eu acho que não foi boa, entende? Eu acho que elas poderiam ser muito bem mais representadas. Eu acho que o melhor exemplo disso, cara, não é nem com os negros, mas eu acho que é com os homossexuais em geral. Na mídia, assim, que principalmente no Brasil, cara, novela, o gay, eu acho que a Globo, ela tenta, eu aprecio muito isso, ela tentar sempre levantar essa questão LGBT, de sempre tentar botar ele num pedestal. Eu entendo que tem que levantar, mas ela erra em vários pontos que o extremista sempre erra, né? Que é exagerar e tentar botar as pessoas pra engolir isso. E acaba resultando no efeito contrário, o esperado, né? Que tentam sempre falar, os gays são mais inteligentes, os gays são sempre aqueles de nariz em pé, cabeça em pé, que sempre sabem de tudo, são os espertos. E cara, existem gays assim, mas também, cara, existem pessoas que são, tipo, eu, assim, que nem falar, sou gay, normal. E também uma questão de, ou gay é uma pessoa muito frágil, ou ele é um cara muito resistente, assim, muito bruto, e sabe aqueles gays, tipo, sou gay, na prisão, maromba, não deixa o sabonete cair, irmão. Sei lá, cara, tipo, são pessoas normais, não precisa estereotipar, sabe, cara? Brancos não são estereotipados, tá ligado? É difícil você achar um tipo, existem personagens estereotipados brancos, mas
não tem como você estereotipar o branco. Ao menos que você esteja zoando, tipo, falando white people problems, tá ligado? Mas em geral os personagens brancos não são estereotipados, assim, sabe? E os negros e os gays e minorias em geral, às vezes são bem estereotipadas. Indiano, e porra, Deadpool, cara, estereotipou, transformou como piada. E as minorias são sempre meio caindo no estereótipo e... Sei lá, cara, eu acho que isso é o principal problema, mas tá mudando, tá mudando. Porra, brother. Como a gente falou antes, o Batwing, né? O filho do Lúcio Fox, gente. Nada contra, assim, suspensão de descrença. Eles estão vivendo num mundo onde tem um cara que voa e dispara raio pelos olhos. Porra, tá de boa. O cara pode ser cientista do MIT, campeão do MMA mundial e usar uma armadura. Pode, eu tô de boa. O problema foi tão mal feito. A África parecia um país. Eu acho que edição 3 ou 4, o cara saía de um país pro outro que, bicho, são 8 horas de viagem de avião e o cara fez em 40 minutos de carro. Então foi tão mal feito, eu não consigo nem lembrar o nome do personagem. Mas foi tão mal feito que você vê, pô, é um cara que não pesquisou. E não é o problema do cara ser branco, não é isso. Ou se fosse uma mulher que... É dedicação. É dedicação, é assim, cara... É um esforcinho. Exato, vou sentar, beleza. Como essa comunidade... Como isso funciona? Como isso funciona? Vou conversar com pessoas negras, não tô sabendo falar aqui. Vem comigo, vamos fazer? Uhum. Cara, isso na DC Comics. Na Marvel eu acompanho pouco, mas eu me lembro... Não, isso também é da DC Comics. Era um personagem gay chamado El Estranho, anos 80. Ele era o Doutor Estranho. El Excêntrico. Ele era o personagem, o correlato do Doutor Estranho no DC Comics. Ele era um gay, mas era mega estereotipado. Esse personagem é esquecido. Uhum. Esse personagem é mega esquecido. Cara, eu acho que na Marvel eu não consigo lembrar de nenhum personagem, por eu não acompanhar o universo Marvel tanto, que a representatividade dele ter sido mal feita. Ao contrário, eu vejo que a Marvel é mais progressista nisso. O Miles Morales, nós tivemos há pouquíssimo tempo a Thor, Jane Foster, que não é mais spoiler, né? Todo mundo já sabe que é ela. O Capitão América Sam Wilson. Nós tivemos, como já citado, o Homem-Aranha, o Miles Morales, que é negro, latino. Os X-Men que tá aí pra todo mundo ver que é esse personagem, né? Exemplo de representatividade. Acho que a Marvel tá um pouquinho mais na frente, né? Mais progressista nisso. Uhum. Talvez eu esteja falando alguma bobagem, né? Talvez a galera comenta aqui, a gente vai lá e conversa. Mas a DC vacila muito mais. Tenho visto, assim, por exemplo, recentemente tava rolando essa história de que a próxima Pequena Sereia vai ser negra, correto? Pra mim eu achei tão foda-se, assim, dela ser negra. Pra mim eu senti que é mais uma tentativa de um trabalho de publicidade da empresa pra fazer o reboot da série ser tão popular quanto a versão animada. Pra mim não cai, mas... Não foi autêntico, não foi sincero. Eu acho que é assim, é ser negro por ser negro, sabe? Então, acho que o Idris Elba do Torre Negra no filme também não achei tão interessante. Achei que... Assim, eu entendo, é um cara bonito, né? Mas... Então, o Idris Elba pra mim não chega a ser o exemplo do pistoleiro em si. Tanto que ele chegou até a falar em um momento que ele foi cogitado para ser a nova encarnação do James Bond e ele não faria porque ele seria apenas o James Bond negro. Entendeu? O fato dele ser o primeiro negro acaba... tirando a atenção do papel dele. Exato, que é um problema. Entendi. Tirando isso, Jesus Cristo, com certeza. Qual sua opinião sobre o que é dito nas redes sociais sobre representatividade? Tem galera chata dos dois lados pra cacete, mas eu tendo a pender pro lado de que sim, a gente precisa dessa representatividade. Sim, a gente tem que ter super-heróis negros. Sim, a gente tem que ter pessoas que a gente pode olhar. Se a gente pegar, me cita um herói negro que eu cito 10 brancos pra você. E a gente vai ficar nesse jogo, porque é foda. Foi o Lázaro Ramos que falou que a gente não tem... a gente precisa dessa demanda de super-heróis negros para que as nossas crianças não se sintam limitadas a seguir uma única cultura. A nossa cultura tem que ser abrangente. A gente não pode ficar só na cultura europeia ou na cultura norte-americanizada.
Não, a gente tem que ter as culturas afrodescendentes, as culturas asiáticas, tudo para que, além do mercado não saturar, olhando para um lado, mas também para não matar essa cultura, tá ligado? Não sufocar. Porque ele falou que precisa de super-heróis negros e o povo foi citando. Do que esse cara tá falando? A gente tem a Tempestade, tem o Lanterna Verde, ficaram citando vários super-heróis. A maioria deles não eram nem da mesma editora, tá ligado? Eles tiveram que pegar um monte de super-herói e colocar como se fosse da mesma editora pra parecer que tem muito negro. Mas, quando a gente olha só pra descer, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Hal Jordan, Flash, muito. E com a crescente do mercado, a gente vai vendo que dá pra expandir pros lados de super-herói negro. E sim, eu acho necessário que a gente, de vez em quando, mude a etnia de um personagem já conhecido. Pistoleiro com Will Smith, a gente reclamou de que ele muda. Mas olha por outro lado também, né? Quantos personagens já não sofreu whitewashing, né? Quantos personagens não sofreu já esse embranquecimento, né? Deixa eu pensar em um aqui agora. Anciã, que nos quadrinhos é um asiático homem. Pegaram uma mulher branca pra fazer. Vários casos, cara, que você pode pegar de pessoas sendo mudadas só pra atender um público específico. E quando mudam o pistoleiro que é ruivo, escocês, né, pra um personagem negro, o pessoal fala pra caralho. Mas a mesma coisa não acontece com a mesma lei. Então é necessário a gente ter essa mudança porque a gente não tem na fonte original tantos personagens negros quanto a gente pode usar. Tem muito personagem negro Raio Negro, o Luke Cage, que não são tão conhecidos assim. Mas personagem branco tem muito. E a gente a gente consegue dar um pouco de destaques pra esse público que... todo mundo queria ver um Superman negro, tá ligado? Um herói escalão A, vendido pra caralho, sucesso de bilheteria, todo mundo conhece. E de super-herói negro a gente não tem quase nenhum. Tem o Pantera Negra chegando agora, mas a gente só tem isso, tá ligado? A gente precisa dar umas mudancinhas ali pra gente se sentir representado. Que a representatividade conta, e conta muito. Não conta pra quem tem representatividade 24 horas por dia. Tem 30 séries passando, as 30 falando sobre um homem hétero branco com dificuldades héteros brancas, tá ligado? A gente precisa que a gente seja representado por esse lado. E, de novo, vou elogiar o Pantera Negra. Ele faz isso como ninguém, diversas vezes durante o filme. Cara, esses comentários é o espírito do nosso tempo, é o Zeitgeist. Tem um cara que eu sou muito apaixonado, falecido, ele é um teórico, era o professor Humberto Eco. E ele tem uma frase que é genial, né? Que as redes sociais deram voz pro imbecil da aldeia. O que acontece hoje, né? Eu sou um acadêmico, eu faço hoje mestrado na Escola de Comunicação do UFRJ, eu pesquiso quadrinho oficialmente desde os 18 anos de idade. Eu aprofundei minha pesquisa dentro da UFRJ. E é muito complicado você estudar, e um cara que não tem embasamento vai lá e fala um montão de bobagem. Tem alguns canais no YouTube então que eu fico assim, querendo morrer, porque o cara tá dando... É a opinião do cara, ele pode ter opinião, pode. O problema é que as pessoas confundem opinião com embasamento técnico. Então assim, a minha opinião vale tanto quanto os seus estudos. E não vale. E o Humberto Eco vai falar sobre isso, né? Desse imbecil da aldeia. O que aconteceu é o seguinte, a representatividade se tornou vigente porque grandes prédios mundiais descobriram que isso dá dinheiro. Pantera Negra faturou o quê? 900 milhões? Uhum. O gibi, pra quem não sabe, quase que o Miles entra em Guerra Civil. Que naquele momento o quadrinho dele vendia muito mais que o da Aranha. Não é à toa que ele foi incorporado no universo 616. A grande questão, brother, é que toda a cultura nerd, toda a cultura de forma geral, ela foi construída visando um único público. Homens, brancos, cis, héteros, homens, brancos, cis, héteros. Toda a cultura foi construída nisso. E outras pessoas só teve ali migalhas. Por mais que também seja muito punk e tal, não sei o que, fodão, ainda assim você tinha todo o universo ali ao redor. Tanto que, voltando um pouco a Tempestade, ele ganha mais poder, por exemplo, do X-Men, quando ela vira líder e sem poderes. Que ela perde os poderes por causa do Forge, um índio estadunidense, e ela fica anos sem poderes e ela vira uma personagem excelente. Conforme esses personagens foram surgindo, cara, a galera foi ficando irritada, porque essa galera parou de se ver ali. Mas eles não podiam falar nada. Era só ficar dentro de um bar,
botequim discutindo e falando mal. No máximo vai mandar uma sessão de cartas e ir embora. Isso abalou a galera pra caramba. Com a internet, com as redes sociais, essa galera ganha voz. E qual o problema? Um fala, outro se identifica, cola com ele, vai ganhando cada vez mais volume. Cara, o que eu acho que é... Eu sou um cara meio radical. De eu chegar ao ponto do meu podcast, as pessoas comentarem, dependendo do comentário, eu não leio, eu deleto o comentário. Que eu sempre falo, sou a favor do diálogo. No meu podcast, eu sempre abro para as pessoas conversarem, mas falam assim, seu podcast é uma merda. Beleza, você achou ruim, tem N outros pra vocês ouvirem. Mas tem gente que é agressiva, aí fala, agressiva, não vou ler. Eu já ouvi um cara falar assim, eu odeio seu podcast porque você nunca fala dos filmes da Marvel. Eu parei, fiz uma lista, dei pro cara, por e-mail, tá aqui. Todos os podcasts para o filme da Marvel. Aqui você não vai ouvir. Ou você vai ouvir de uma outra pegada. Voltando pra tua pergunta, cara, é isso, a internet, as redes sociais, eu não gosto dessas pessoas, eu acho extremamente lastimável, eu acho que essas pessoas deveriam ser punidas. Porque o que elas fazem é discurso de ódio, extremamente complicado. Elas perdem o bom senso onde é uma opinião, onde é um ataque direto. Como, por exemplo, teve um imbecil que falou assim, quem lacra não lucra, que a Capitã Marvel é uma bosta. A Capitã Marvel faturou 900 milhões. E o cara fala isso assim, também, esse cara não tem que ser punido. Mas você vê exemplos, por exemplo, no Twitter estadunidense, a escritora que fez a Capitã Marvel teve que deletar a conta dela do Twitter. Bicho, das pessoas também, essa era a filha dela. Porque, acabaram com o meu personagem. Porque é uma coisa que me irrita. Puta que pariu. Maluco de 40 anos vai me dizer assim, eu não gostei que trocaram o Homem de Ferro pela Riri, porque acabou com a minha infância. Irmão, tu tem 40 anos, tua infância já acabou há muito tempo. O gibi que você gosta tá lá. Você volta na sua coleção, abre ele, tá lá. É o mesmo personagem, o Homem de Ferro e tal. As coisas mudam, as coisas vão mudar. E hoje o Homem de Ferro voltou. E voltou seu Tony Stark. E é isso. Tanto que é muito engraçado quando alguém fala assim, hoje em dia pra molecada quem é o Lanterna Verde? É John Stewart. Por quê? Por causa do desenho animado. Pra mim foi o Al Jordan. Nem Al Jordan, foi Guy Gardner. O melhor Lanterna Verde de todo isso, passagem. E aí, como é que a gente fica? Sabe, a galera começa a fazer essas paradas e eu, voltando, acho que as redes sociais deveriam ter maior policiamento, deveriam ser punidas. Não punem porque isso dá dinheiro pra elas, porque a gente tá movimentando aquilo. O Facebook, não sei se o Twitter monetiza isso, mas o Facebook monetiza, o Instagram, quanto mais falar mal, mais que eu tô ali dentro, tá dando dinheiro. Então, cara, eu acho uma pena, eu acho que deveria ter mais punição. Acho que essas pessoas, ao meu ponto de vista, não deveriam ter tanta voz assim, deveria ser, você vai parar de falar, beleza, sua conta foi excluída. Mas enquanto estiver dando dinheiro, brother, pra essas redes sociais, a gente vai ver esse chorume o tempo todo. Ou até esse período, esse momento que a gente está vivendo, passar, porque em algum momento ele vai passar. Se a gente pega o começo do século XX até 45, é a mesma coisa. Olha onde a gente foi parar, numa guerra. E espero que a gente não chegue nesse ponto. Mas é a mesma coisa. O mundo é acerbado, a economia mundial é em colapso, e a galera olha pro passado para tentar se salvar. O que você tá pedindo pra eu responder, cara, é que nem achar, sei lá, mano, um pouquinho de ordem no caos, cara, porque Facebook, Twitter, Instagram, cara, sei lá, mano, rede social tá foda, cara. Tem sempre gente muito boa, mas também tem muita gente muito ruim. Cara, eu acho que essas pessoas, elas não representam ninguém, cara. Eu acho que elas só representam ela, entendeu? E, infelizmente, tá sempre um ponto de vista muito do micro pro macro, pra boa parte das pessoas que pegam uma frase, um comentário de algum cara aleatório, extremista, aí bota no meio de uma foto, aí bota, sei lá, o personagem que ele tá falando atrás, e aí coloca numa página e com a legenda assim, meu Deus, esses caras estão enlouquecendo. E aí transforma o comentário daquele cara que representa todo o grupo dele. Tá ligado? E, mano, não é assim, é que nem, sei lá, pegar um depoimento do Bolsonaro e falar todos os brasileiros pensam que nem esse cara. Deveria ser assim, o cara deveria representar o Brasil, mas tem gente que não concorda com ele, tem gente que concorda. Mas, cara, os comentários, infelizmente, eles estão sendo muito do micro pro macro. Eles estão pegando essas pessoas extremistas e estão dando muita atenção pra elas. Quanto mais merda o cara fala, mais atenção ele recebe, cara. É isso, velho. Eu acho que esse é o principal problema. A gente tem que, às vezes, pra tirar a conclusão, cara, se você concorda
ou não com uma coisa, não vai pra Facebook, tá ligado? Você pensa contigo mesmo ali, reflete e depois vai ver por fontes oficiais, cara. Vai ver fato. Não vai ver o cara do comentário do Facebook cheio de haha, cheio de curtida falando o negócio e você assumir aquilo como verdade. E infelizmente é isso que muita gente tá fazendo. E assim acho que não vai dar em nada. Eu não sei se eu vou estar me repetindo aqui, mas toda vez que eu vejo um novo comentário falando, cara, o tal personagem vai ser, assim, vamos dizer, Pinóquio, por exemplo. Pinóquio vai ser representado por um ator negro, ou por um ator indiano, ou por um ator mexicano. Sempre que alguém vem com uma história assim, eu fico um pouco chateado, porque claramente é um jogo de publicidade. Não chega a ser, por exemplo, pela qualidade de atuação do ator que vai representar. É um pouco de falta de respeito com a história original, como o personagem ele é apresentado, mas eu também acho que as pessoas elas se inflamam muito por muito pouca coisa, porque não vai afetar a história final o fato do personagem ser negro ou não. Talvez afete, por exemplo, a sua preferência pelo contato com o personagem, mas não vai afetar em si a história ou a qualidade. Então acho que as pessoas se inflamam muito por muito pouca coisa. De certa forma, as pessoas elas estão pegando muito essa questão de representatividade, elas estão transformando em questões políticas. Ainda mais agora, nessa época que a gente está vivendo, tem uma galera que ela é mais de direita, ok. Tem uma galera que é mais de esquerda, também ok. Não importa meio o seu posicionamento político. Acho que o que chega a importar é a história em si, correto? Mas as pessoas elas ficam pegando essas questões de representatividade e transformam em questões políticas para servir de ilustração da bandeira que eles estão querendo levantar. A galera que é mais conservadora, ela vai pegar uma bandeira, por exemplo, Pequena Sereia não pode ser negra, porque na história a Pequena Sereia ela é branca, ou alguma coisa. Cara, quantas vezes você já viu uma sereia na sua vida pra você saber se a sereia é branca ou não? Um comentário que eu fiz que eu achei muito bom. Lembra da sereia de Manaus? Sim, lembra? Cara, eu preferi que fosse daquele jeito. Um bicho daquele ruivo. Ia ser maravilhoso. Isso, ia ser muito mais maneiro. E, por exemplo, a galera que é meio que de esquerda vai ficar querendo empurrar sempre a questão de você ter de colocar representatividade nos filmes, nos quadrinhos. E eu acho que se por um lado a galera de direita preza pela conservação da história original, a galera de esquerda está prezando por uma questão... Mudança sem sentido. Não chega a ser uma mudança sem sentido. Mas ela está prezando por exemplo, você fazer uma mudança política por uma coisa que não é política, porque é arte. A arte, assim, por mais que você possa ter comentários políticos na arte, você fazer um personagem negro ou não pode ser uma questão política, porque senão a cor da sua cama ela passa a ser uma questão política, a cor do lençol que você vai botar na cama vai ser uma questão política também. Você vai ser política em tudo. Você vai começar a procurar, a querer forçar a questão política em coisas que não deveriam ser questões políticas. Vou repetir aquele comentário que todo mundo já falou na internet, veio falando. Se você vai fazer representatividade, você não precisa forçar a representatividade, só cria personagens novos, interessantes. Eu acho que a questão da representatividade com uma questão política tá atrapalhando a criação de novas narrativas com personagens interessantes no mundo do quadrinho, no mundo do cinema. E não é pra ser assim. Tá tolhindo a criatividade. Essa é uma comparação que o pessoal faz entre a Marvel e a DC. Porque, por exemplo, tirando o Miles Morales e, sei lá, Kamala Khan e outros exemplos, a Marvel geralmente faz um arco pro Capitão América, pro Homem de Ferro morrer, e a pessoa que vai suceder ele ser um negro, um mexicano, alguém assim. E aí a pessoa fica, nossa, tiraram o nosso personagem pra botar outro. Enquanto que na DC geralmente eles criam novos personagens pra coisa. Por exemplo, o novo parceiro do Batman, o Duke Thomas, é negro. E ele não é o Robin, é o Sinal, é outro personagem. E enquanto que a DC cria novos personagens, a Marvel substitui e o pessoal fica revoltado com isso. Quais suas expectativas, medos e esperanças para o futuro nessa questão?
os quadrinhos eles estão sabendo lidar com isso como ninguém. Estão colocando mais representatividade, estão colocando personagens em funções importantes. Tem um novo Wally West, que é negro, nos Titãs. Tem a nova Miss Marvel, que é a Kamala Khan, que também sabe lidar como ninguém. Tecnicamente ela é árabe, né? Mas... Não é branca. Não, tem uma representatividade maior do que outro super-herói branco. Eles estão sabendo diversificar por outras áreas, porque eles sabem que a gente necessita dessa representatividade e exploram isso como ninguém, entende? Então estão explorando para os caminhos certos com as pessoas. Já no cinema, muita gente fica transtornada quando você coloca a representatividade justamente por ser um nicho bem maior e ter bem mais dificuldade do que se lidar. Tu muda, dá uma representatividade, o povo já começa a gritar para todos os lados que estão querendo lacrar. Sempre assim. O meu temor maior é justamente esse. O pessoal não ficar insatisfeito com a representatividade. Não a gente, mas o povo não conseguir enxergar a real necessidade de tudo isso. De ser representado, de se ver, de poder ter um action figure negro, tá ligado? De poder não ser só uma criança tendo que ser o vilão porque não tem super-herói branco, porque não tem super-herói negro. E esse é o meu maior temor, que o público continue com essa ideia de jerico de meu Deus, só estão querendo lacrar, é insuportável, bota super-herói branco e foda-se, ninguém tá ligando. O passo já foi dado, não tem como voltar atrás. Eu tento ser um otimista, né? Mas como um amigo meu, um otimista é uma pessoa que não tem muitas informações. De vez em quando eu sou obrigado a concordar com ele. Mas eu acredito que é o seguinte, já foi, a porta foi aberta, você vai ter mais filmes com personagens negros, você vai ter mais artistas negros, você vai ter mais mulheres produzindo quadrinhos, mais gays, mais pessoas trans. Já foi feito. O que eu olho é o seguinte, Xará, vai ter o seguinte ponto, que olha vai ser o seguinte. Eu vejo que está acontecendo agora é que você vai ter cada vez mais essas pessoas, ditas minorias, fazendo filmes pra elas e não se importando personagens e o público cis, branco, hétero, cis, branco, hétero. Por quê? A gente teve agora Jordan Peele, de terror, que agora, se não me engano, apresenta agora a nova Além da Imaginação. Excelente a fala dele. Ele falou assim, não vou colocar protagonistas brancos no meu filme, porque tem um filme de terror, protagonista branco. E aí ela ficou puta, é absurdo, ele é racista, tal. Ele tá errado? Não. A gente pega a galera que produziu Pantera Negra, o elenco todo, e quem tava por trás, pessoas negras. Tem um filme agora na Netflix, ou uma série, não sei ainda, que é protagonizada por um casal de irmãos negros que tem viagem no tempo. Vai ter uma série na Netflix feita por uma produtora nigeriana de uma família de super-heróis negros. Nós tivemos Capitã Marvel feita por mulheres e tal. Então eu sou mais otimista assim, que essa galera vai parar, vai começar a produzir pra eles e vai deixar esses outros players de lado. E isso é legal. Porque assim, vai fazer dinheiro? Vai. Só pegar os números e ver que Capitã Marvel, Pantera Negra, Mulher Maravilha deu dinheiro pra caramba e os donos de cinema, das salas de exibição nos Estados Unidos querem mais isso mesmo porque deu muito dinheiro. Então eu sou mais otimista nisso, porque foi aberta a porta e mostrou pra outras pessoas que podem fazer. Aqui no Brasil eu vejo muito isso, assim, eu mesmo sou um cara negro, um homem negro, cis hétero. Dou aula de quadrinhos e eu vejo muita molecada negra querendo fazer quadrinhos. O cara tá fazendo, vou fazer também, e começar a falar de si próprio, sabe? Então assim, eu sou um otimista nisso. Não sei se a gente vai ter tantos filmes de super-herói, eu acho que a gente vai ter mais séries de super-herói. E que vai ter isso, talvez super-heróis negros, super-heroínas negras, tudo isso. Então eu acho que um passo muito importante foi dado e não tem mais como voltar atrás. Porque assim, depois que sua mente se expande, ela não retorna. E essa sua opinião é corroborada pelos comentários da Brie Larson, quando foi ser Capitã Marvel, e ela falou que não se importava tanto com comentários de críticos brancos, homens, a parada toda? Nossa, ela falou que eu queria falar o tempo todo. Sabe por quê, cara? A gente tem um problema com Hollywood
E tá falando de Hollywood, porque cinema indiano tá muito bem obrigado. Bollywood, Independente. E é independente, Bollywood produz muito mais filme que Hollywood. Eu não vejo Bollywood, meu Deus, tem uma atriz de roteirista. Não vejo. Vamos lá, cinema japonês. Mercado chinês, que é autossuficiente. Vamos aqui pro outro lado da rua, Argentina. Produz filme pra caramba. Você vê alguém, Espanha, eu não vejo ninguém reclamando. A gente tem esse problema aqui. Por que tem esse problema aqui nos Estados Unidos? Porque a galera tem que fazer um filme assim, ó. Esse filme faturou 500 milhões, continuação tem que ser 1 bilhão. Quando não vai, o filme foi um fracasso. Voltando a Laços, ela tá certa. Porque essa galera assim, é um bando de velhos que viveu o tempo todo e que determinou como funciona as regras do jogo. Mas assim, ó, eu não gostei desse filme porque esse filme... ela não sorri. Eu fui vendo o filme e falei, pô, tem uma coisa errada, eu tô com meio de visão. Essa mulher é ironia em pessoa. Ela tinha um sorriso irritante de boca. Mas, pô, ela sorri, ela não tem aquele sorriso da mulher jovial, apaixonada, meiga, doce, gentil. Não, ela é uma militar, gente. Quando eu vi o filme, eu falei, gente, essa mulher é uma militar. Ela vai ter aquele Ela é mais sorriso... ríspida. Ela é mais ríspida, exatamente. Mas porque os caras não quiseram ver isso? Porque você tem toda uma cultura onde a mulher vai ser subjugada. Alguém falou assim, eu me lembro de... É um canalzinho famosinho no YouTube que falou assim, olha, esse filme é uma porcaria porque ogivas nucleares que os crianças são muito caros, e a economia deles? Aí tu, porra, quer dizer, um cara fazer uma armadura tá de boa. Um cara desenvolveu um elemento químico novo no porão de casa. Tá sussa. Aí uma raça alienígena produzir bombas nucleares aos 3 botões, aí é caro. Eu até falei com o meu aluno, em que momento do filme mostrou, que esse meu aluno defendeu essa galera e falou assim, em que momento do filme mostrou a economia CRI? Em que momento mostrou o planeta dos filmes. Falei, me fala, em qual minuto que eu vou lá e falo assim, tô errado. Então é isso, então a Lasso tá corretíssima quando ela fala assim, não me importa com a opinião desses caras, o filme não é pra vocês. E eu falei, a Lasso tá correta. Aí, novamente, dói, porque se o homem branco não tá lá como protagonista, meu Deus, estou acabando com a minha infância, estou acabando, ditadura gaysista, feminazi, esquerdista, maconheira. E a galera começa a chorar, cara. É triste falar isso? Acho que vai ter muita gente que vai ficar muito puta contigo aqui, comigo atualmente, vai. Mas, brother, é isso. E pra mim foi, eu tenho uma construção também, eu sou um homem, eu cresci com isso, apesar de ser um homem negro, eu fui crescendo com esse meio. E pra mim desconstruir foi difícil pra caralho, assim, você tem que, porra, todo dia, caralho, no papel de fala, não, sabe? Não foi um belo dia eu acordei, sou desconstruído. Não foi, é todo dia uma luta. É um processo. É um processo, e eu falo pra todo mundo, eu vou morrer e esse processo não vai acabar. Mas é uma luta diária. Mas voltando à tua pergunta, vai ser isso, cara. Acho que a Lasso tá corretíssima. Quando ela fala que seria muito legal ter uns filmes só das Vingadoras, porra, eu fiquei assim, cara, eu quero hoje na minha mesa. Publica Marvel, nunca te pedi nada. E eu acho que é isso. Foi aberta uma porta, a galera vai chegando pela porta, tá produzindo, e cara, dá frescor, você tem outras visões de mundo, você tem outras narrativas, eu sempre recomendo, né? Acho que até mais filme, mais quadrinhos. Mais filme, mais quadrinhos, você tem outras visões. Acho que até passei na aula, não sei se foi na tua turma ou na outra, que era um vídeo da Chimamanda, né? Sobre outros tipos de narrativa, era uma escritora nigeriana. E cara, a gente precisa disso, a gente precisa do frescor, senão você vai contar as mesmas histórias sempre. Aí falar, o Batman é um personagem chato. Não é, porque a gente tá contando as mesmas histórias de sempre. Foi só ver um cara que fez um mínimo de pesquisa e botou um Homem-Aranha negro, olha o boom que deu. Hoje a gente consegue ver o universo do Aranha sem o Miles, ver o Aranha Verso, o filme explodiu, cara. Então acho que a gente sintetizar minha fala, que eu já estendi demais, é isso. Eu sou otimista, apesar de tudo ao contrário parecer que não. Eu sou um otimista, acho que a gente está vivendo essa época louca, mais acerbada, mas ela vai ser algo positivo daí. Se eu não tivesse essa esperança, cara, eu nem saía de casa. Então, eu sou um otimista que nós teremos mais filmes, mais cultura pop protagonizada e feita pelas ditas minorias. O que a gente tem que se preocupar não é nem tanto quanto os blockbusters ou os grandes filmes, assim, cara, porque, querendo ou não, eles têm bastantes agentes de marketing, agente de opinião do público, pessoas que estão ligadas no que eles podem, no que eles não podem falar e no que eles precisam falar
de pontos importantes, a gente tem bons diretores que querem levantar essas questões e eles sabem o que... Eles vão fazer um trabalho bacana, assim, sabe, cara? Eu tenho fé nisso. Mas o que a gente tem que realmente se preocupar, cara, é com... É do Brasil mesmo, cara, que eu me preocupo, porque eles ainda, mesmo tentando, assim, cara, eles estão ainda nessa vibe estereotipada, sabe? Teve um programa que eu esqueci o nome do ator agora, que fez o Brown. Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, ele fez uma série não, né? Um reality showzinho que provavelmente ninguém vai lembrar, porque teve tipo uns 5 episódios e foi um fracasso, onde eles tentavam pegar mais essa vibe, tipo, cara, eu sou um apresentador negro, só que eles tentaram tirar pra todos os lados e acabou dando ruim porque ninguém se prendeu pra aquilo, porque cada episódio era uma coisa diferente. E acabou dando um pouco errado, e aí eles continuaram com a apresentação padrão, sabe? E essa é uma relação que eu acho que pode chegar a ter em algumas novelas, séries originais da Globo e várias coisas assim, sabe, cara? Porque se eles errarem em algum ponto, eles vão querer se manter no básico, no antigo. E a antiga fórmula, cara, é sempre o estereotipado, que é o que eu tinha falado nas perguntas anteriores. E a Globo, ela tá trazendo, né, bastante dessas séries novas, cara. E por mais que muita gente não goste, a Globo, cara, ela é... Cara, o Brasil é tipo Globo, tá ligado? Se a Globo consegue fazer a cabeça de muita gente, e a Globo tem muito como é que é? Verba. Alcance? Não, pessoas que vêm. Visualização? Espectadores. A Globo tem muitos espectadores, cara. E, querendo ou não, ela é um monstro influenciador. Não, é mais que o YouTube, porque, tipo, tudo bem, o YouTube tem os jovens, tem os adolescentes, tem até boa parte dos adultos, cara, mas a massa idosa, a massa, tipo, Casual. 30 pra cima, cara, 30 anos pra cima, 25 pra cima, que é realmente quem, querendo ou não, consegue fazer alguma coisa, vê Globo, cara. Até o tiozão que fala, Globo é uma merda, vai ver futebol na Globo, tá ligado? E os caras conseguem fazer a cabeça, velho. E a Globo é quem tem a força pra fazer isso, cara. A Globo e algumas outras emissoras de TV. E é a TV que eu fico preocupado dela continuar errando no antigo, né? Tentar manter no básico sem tentar reforçar essa questão racial que é muito importante. Eu espero muito que essa questão de... Eu sei que eu não vou viver isso, mas eu espero que essa questão de racial ela se atenue a um ponto que, por exemplo, uma criança, no mínimo, passe pela cabeça dela, assim, uma questão dessas, mas que não chega assim e muito à frente. Eu sei que não vai acontecer, mas pelo que eu vivi, eu queria que não acontecesse comigo, entendeu? Eu queria que a questão de ser nerd, negro ou qualquer outra etnia que você possa ser não afetasse os seus gostos. Eu gostaria que a pessoa ela não fosse barrada por conta da sua etnia, cor de pele, cultura e tal. Eu gostaria que ela não fosse barrada de poder interpretar o personagem que ela gosta muito. Por exemplo, se eu virasse ator hoje, eu não poderia interpretar vamos dizer, o James Bond, por exemplo, que haveria uma galera que... Uma resistência. Uma resistência, exato. Eu ia receber vários... Por exemplo, Twitter hoje em dia é o primeiro canal de... Ódio. Exato. De qualquer pessoa. A Rose, por exemplo, do Star Wars, eu acho que ela cogitou até... Ela não tem mais o Instagram. Exato. Ela deletou o Instagram dela. Porque a galera não gostou do pareamento dela com o fim. Essa é a minha expectativa. Agora, meu medo é justamente o que eu acabei de falar, que a questão de representatividade acaba impedindo a força criativa de criar novos personagens, de criar novas narrativas, independente da cor de pele, independente da etnia, da cultura. Eu quero que a pessoa que cria a história, ela se sinta confortável o suficiente para criar a história sem precisar ficar bolando estratégias de, por exemplo, eu vou fazer esse personagem negro porque isso. Não, cria um personagem pensando não na cor de pele, pensa na história. Não faz isso, porque senão sua história ela vai ser tão superficial quanto a Vai ser vazia. Vai ser tão superficial quanto a própria cor de pele dos seus personagens.